Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós estudaremos um pouco a respeito da acentuação nas palavras paroxítonas, ou seja, aquelas palavras que têm a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, a penúltima, tá bom? Então, eu preciso que você preste muita atenção em todas as informações que serão transmitidas através dessa videoaula, para você captar todas as ideias, todas as regrinhas que eu estarei apresentando para vocês e aí a gente poder colocar em prática no nosso dia a dia, tá bom? Então a aula de hoje é realmente para que você tenha muita atenção, para que você consiga entender todas as regras especificamente para o uso da acentuação nas palavras paroxítonas. Combinado? Então, nós vamos começar agora. Então, gente, nós estamos na página 25 do nosso material. Eu peço que você abra o seu livro, esteja com ele aí com uma canetinha, com marca-texto, tá bom? Para a gente destacar algumas informações e alguns elementos que você não pode esquecer, tá bom? Então, veja, como eu já tinha falado anteriormente, nós iremos trabalhar a questão das paroxítonas. E eu já havia explicado para vocês que as palavras paroxítonas são aquelas que têm a penúltima sílaba mais forte, tá? Porque a gente conta de trás para frente. A última sílaba mais forte nós chamamos de oxítonas, a penúltima paroxítona e a antepenúltima de proparoxítona, tá bom? Então hoje, especificamente, a gente vai trabalhar com a regra das paroxítonas, tá bom? Então veja, no nosso livro nós temos o seguinte: observe as seguintes palavras retiradas do texto: Museu Nacional, resgate e doações ajudam a recompor acervo científico, tá? Então nós temos as seguintes palavras: resgate, professora, crânio, antigo, fóssil, várias, importantes, pesquisas, áreas, vertebrados, tá bom? Então, a gente pode observar até pela leitura que todas elas têm, logicamente, uma sílaba que é mais forte. E você pode perceber também que a sílaba mais forte é a penúltima, certo? Veja, resgate, professora, crânio, antigo, fóssil, várias, importantes, pesquisas, áreas, vertebrados. Então, a penúltima sílaba, logicamente, é a mais forte. Então, todas elas são classificadas, então, como sendo o quê? Paroxítonas, que é o que a gente tem aqui especificando. Veja, todas essas palavras são paroxítonas, mas observe que algumas são acentuadas e outras não, tá? Veja, resgate, por exemplo, não tem acentuação. Crânio tem, certo? Então, fica fácil a gente observar qual sílaba é mais forte quando você encontra a acentuação, tá bom? Todas as sílabas que têm acento, você já sabe que é a mais forte. E aí, professor, quando não tem acento, o que é que eu faço para descobrir
no caso, se ela é uma paroxítona. É o que a gente vai aprender agora, porque existem algumas regras de acentuação e também quando as palavras não são acentuadas e mesmo assim elas são classificadas como paroxítonas, tá bom? Então dê uma olhadinha na página seguinte do seu material para que a gente possa aprender agora essas regrinhas, tá bom? Vamos ler aqui junto comigo, eu daqui, você da sua casa. Vamos lá, essa é a regra geral, tá certo? Ó, palavras em que a sílaba tônica é a penúltima, tá certo? Então eu queria que você escrevesse aqui, nessa lateral do seu livro, o seguinte: oxítona, última sílaba. Vamos lá? Oxítona, última sílaba, mais forte. Ok? Deu tempo de escrever aí? Abaixo você vai colocar paroxítona, penúltima sílaba, mais forte. Paroxítona, penúltima sílaba, mais forte. E logo abaixo você vai colocar proparoxítona, antepenúltima sílaba, mais forte. Repetindo, proparoxítona, antepenúltima sílaba, mais forte, tá bom? Isso aqui é só para você lembrar quando você estiver estudando, possivelmente para a sua prova, quais são as 3 situações, tá bom, de sílaba tônica que nós podemos encontrar nas palavras e aí não confundir nenhuma delas, tá bom? Então vamos agora especificamente para a regra da questão da acentuação das paroxítonas, tá bom? Então olhe junto comigo aqui para esse quadrinho que você também aí tem no seu material. Olha, são acentuadas as palavras paroxítonas, que você já sabe muito bem o que é, terminadas em an ou ans, ão ou ãos. Por exemplo, todas as vezes que você tiver uma palavra que termine com um desses elementos aqui, então você já sabe que automaticamente é uma paroxítona, lógico, e elas são acentuadas. Veja, ima, veja que terminou com an, tá? Então, logicamente, você precisa acentuar o i, que é a sílaba anterior, tá bom? Órfãs, olha, terminou com ans, tá bom? Mais uma terminação que foi apresentada aqui. Então você já sabe que a sílaba anterior precisa ser acentuada também. Sótão, veja que terminou com ão, então eu preciso acentuar a sílaba anterior, sótão, tá? E órgãos a mesma coisa, terminou com ãos, mais uma partícula aqui que veio apresentada, então eu preciso acentuar também a sílaba anterior. Vamos para mais um caso? I ou is, u ou us, tá? Veja, táxi, veja que terminou com i, certo? A palavra. E aqui nesse caso, se ela terminou com i, automaticamente eu preciso acentuar a sílaba anterior, táxi, certo? A mesma coisa com grátis, terminou com is. Então, nesse caso, eu tenho que acentuar a sílaba anterior, grátis. Bônus, terminou com us. Então, eu acentuo a sílaba anterior, bom. E vírus, a mesma coisa, que a gente está ouvindo falar muito em vírus agora com a questão do coronavírus, né? Então, nesse caso, se terminou com us, então eu devo acentuar a sílaba anterior. Então, você consegue perceber que aí torna-se mais fácil você perceber que nós estamos tratando de paroxítonas. Veja, porque todas a sílaba anterior à última, no caso a penúltima sílaba, elas são acentuadas, tá bom? Mas aí é importante você aprender essas regrinhas aqui que eu estou ensinando hoje, para que você, além de saber o que é uma paroxítona, você saber os motivos pelos quais elas são classificadas como paroxítonas, tá bom? Aqui nós temos outro exemplo, olha, on ou ons, quando terminar com uma dessas situações, ou on ou ons, você também deve acentuar. Ó.
Nylon terminou com on, então eu acentuo a sílaba anterior. Elétrons terminou com ons, certo? Então eu acentuo também o elemento da sílaba anterior. E aí é importante também você lembrar que a gente sempre acentua o quê? Vogais e nunca consoantes. Outro caso, ou uns, que é o caso de álbum e álbuns, singular e plural. Então você acentua também a sílaba anterior. E também quando você tiver as palavras terminadas em L, em N, em PS, em R e X, que aqui você tem outros exemplos. Veja, fóssil terminou com L, então eu acentuo a penúltima sílaba. Pólen terminou com N, acentua também. Bíceps terminou com PS, acentua a sílaba. Repórter terminou com R, acentua também a penúltima sílaba. E tórax terminou com X, eu devo acentuar a penúltima sílaba. E agora eu queria que vocês observassem esse detalhe aqui bem interessante. Olha, ditongos crescentes. O que são ditongos? Quem lembra aí? Quem poderia dizer o que é um ditongo? Quando eu tenho quantas vogais juntas? Duas, tá certo? Ou seja, vamos ter a presença de uma semivogal e uma vogal, tá bom? Por que semivogal? Porque o som é mais fraco, tá certo? O som da vogal é mais forte. Então a gente vai perceber essas duas vogais juntas, no entanto, uma é mais forte e a outra é mais fraquinha, tá bom, gente? Então veja, a palavra crânio. Aqui eu tenho no final duas vogais, só que uma é semivogal e a outra é vogal. Veja, crânio. Veja, o som mais forte foi do O, crânio. O I quase que não saiu. Então, nesse caso, quando eu tiver ditongos crescentes, então eu devo acentuar também a penúltima sílaba, transformando logicamente ela em uma paroxítona. A mesma coisa em espécies. Veja, eu tenho aqui uma semivogal e uma vogal. Perceba que o som do E é mais forte do que o I. Espécies. Tá bom? Várias. A mesma coisa. Semivogal mais vogal acentua a penúltima sílaba. Áreas, a mesma coisa. O som do E é mais fraco do que o do A. Então, semivogal e vogal, eu acentuo a penúltima sílaba. História, a mesma coisa. O som do A é mais forte do que do I. Então, eu tenho uma semivogal e uma vogal. Então, eu devo acentuar a sílaba anterior. E o mesmo caso acontece com memória. Tá bom? Memória. O som do I é mais fraco, o som do A é mais forte. Então, em todos esses casos, nós temos a questão do ditongo crescente, que é quando primeiro eu tenho a semivogal e depois a presença da vogal juntas na mesma sílaba, tá bom? Então eu devo acentuar também a penúltima sílaba, enaltecendo justamente a questão das paroxítonas, ok? Não é fácil? Então eu quero que você coloque aqui ao lado também, estudar estes casos. Escreva aí no seu livro, estudar estes casos, para você memorizar todas essas regrinhas, tá? Para que você possa responder bem aos exercícios e não esquecer, ok? Então pronto, eu vou passar agora para vocês uma música para que a gente possa fixar mais ainda essas regrinhas que foram apresentadas, tá bom? E aí, logo após, nós iremos responder a esse exercício que segue, tá bom? Na página 26 especificamente, para a gente treinar a questão da paroxítona, da regrinha da paroxítona, tá bom? Então escute aí a música agora. Terminadas com as letras que agora virão L,
Pronto, agora vocês vão fazer a atividade da página 26.